Prezados alunos, vamos falar de operações unitárias e principalmente sobre as equações de transferências de massa. O objetivo da aula: descrever as equações de transferências de massa, compreender as aplicabilidades das equações de transferência de massa. Objetivo das equações de transferências de massa: determinar as vazões de alimentação e das correntes internas do sistema, o consumo energético do processo e o consumo de água ou demais materiais, dimensionar o equipamento e conhecer o desempenho da unidade de funcionamento. Os cálculos utilizados em operações de transferência de massa envolvem balanços de energia, balanço de materiais, reações de equilíbrio e equações de velocidade. Através dos cálculos, é possível melhorar a eficiência do processo. Balanço materiais. O balanço material representa, na figura abaixo, na qual relaciona as quantidades alimentadas à quantidade de produtos. Essas quantidades podem ser dadas em massa ou em vazões. Esse cálculo permite a quantificação das correntes internas da operação. Vocês podem ver pela figura que vocês têm um fluxo de entrada e um de saída. Na verdade, a entrada menos a saída vai gerar um acúmulo dentro do próprio sistema. E também existe a possibilidade de haver a entrada, haver a saída e haver um resíduo do próprio processo. Equações do balanço de materiais. Então, a equação geral que representa o balanço de materiais está demonstrada abaixo, isto é, E de entrada é igual a saída mais resíduo. Para a representação das equações de cada componente, deve ser considerada a fração molar do componente. A fração molar representada por x. A equação abaixo descreve a equação considerando apenas um componente. Então, uma vez que você vai considerar a fração molar desse componente, então vamos falar da seguinte maneira: a entrada vezes a fração molar do componente de entrada é igual a saída vezes a fração molar do componente de saída mais o resíduo vezes a fração molar desse resíduo. Fazendo realmente todo o desenvolvimento da operação, você pode realmente considerar toda a equação considerando as frações molares de entrada, saída e resíduo e chegando nos cálculos de fração parcial, uma fração do próprio componente, envolvendo saída e entrada. A equação final do balanço de materiais, então, é a equação de entrada vezes sua fração molar de componente de entrada, igual a saída vezes a fração molar do componente de saída, mais o resíduo vezes a fração molar do componente de resíduo. Isso vai ser igual a E vezes 1 menos o componente de fração molar de entrada, igual a saída vezes 1 menos a fração molar de saída, mais o resíduo vezes 1 menos a fração molar de resíduo. Antes de falar de
e balanço de energia, temos então que considerar que, nunca esquecendo que as frações molares vão ser consideradas tanto na entrada, tanto na saída, quanto no resíduo. Ok? Balanço de energia. As equações envolvidas nos cálculos de balanço de energia são baseadas na primeira lei da termodinâmica, considerando sistema fechado, dado pela equação imediatamente abaixo, isto é, Q menos W igual a ΔU, isto é, Q representando a energia térmica em movimento, seria a entrada. W representa o trabalho realizado pelo sistema na saída. E ΔU representa a variação da energia interna armazenada no sistema, isto é, o acúmulo. Então, além da energia interna, há ainda energias como cinética, a elétrica, a potencial, a magnética e a de superfície, que, no entanto, são consideradas desprezíveis para efeitos de cálculos. Antes de falar das equações de velocidade, nós precisamos levar em consideração as relações de equilíbrio. O que são essas relações de equilíbrio? As relações de equilíbrio são fundamentais para o cálculo dos equipamentos das operações unitárias. Tem que ser consideradas a primeira etapa para a projeção de um dispositivo operacional. Os cálculos de relações de equilíbrio consistem em verificar ou determinar o número de estágios teóricos necessários para realizar a operação. Quantos estágios eu terei? Esse número é igual ao número de vezes que as correntes produzidas na saída de um estágio teórico estarão em equilíbrio. E aí sim nós poderemos avançar e verificar agora as equações de velocidade. As equações de velocidade são úteis para equacionar um projeto, inclusive o tamanho de um equipamento. Para isso, devem ser relacionadas com os balanços materiais. Então, nós temos a equação de velocidade dado por m, que é o que? A taxa de transferência de massa do componente x. Então, esse é o mx. Será igual a k, que é o coeficiente global de transferência de massa. A, que é a área da interface. E delta Cx é a diferença de concentração do reagente X. Quando você vê essas equações, você tem que tirar conclusões envolvendo as variáveis que compõem essa equação. Então, para melhorar a taxa de transferência de massa do componente X, deve-se aumentar os fatores da equação da velocidade. O equipamento ideal com máxima eficiência é aquele que maximiza K, a constante, A área, e o delta Cx. O coeficiente global de transferência de massa, que é o K, é dependente da natureza das fases, de propriedades como densidade, viscosidade, da geometria do equipamento e do grau de turbulência, por exemplo. Estudar um modo de melhorar o valor de K é um desafio nosso. Qual é a área quanto à área da interface, também é possível melhorá-la por meio da subdivisão de uma das fases. Com isso, melhora-se a turbulência. Já em relação à diferença de concentração dos reagentes,
que é o ΔCx, é algo que exige mais cuidado por agir como uma força propulsora, podendo descontrolar o processo. O que vimos na nossa aula? Vimos as equações de transferência de massa e suas deduções. Para melhor aprofundamento dos seus estudos, segue anexo as referências bibliográficas. Tenham bons estudos!